E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai trabalhar a relação entre a introdução e a conclusão no texto dissertativo argumentativo. A gente viu, né, na aula anterior, as partes do texto, o projeto de texto, né, em como eu devo mais ou menos estruturar essas partes. Eu digo mais ou menos por quê? Porque embora eu tenha exigências básicas, né, do que eu tenho que apresentar em cada parágrafo, não obrigatoriamente eu preciso apresentá-las, né, de uma maneira tão esquematizada, tão engessada assim. Aquelas indicações eram indicações iniciais, você faz, né, o básico a partir daquilo, né, faz o básico com aquilo e aprimora a partir da sua prática, né, a partir do seu treino. E para deixar ainda mais clara a questão do treino, hoje a gente vai ver, né, para encerrar esse assunto de projeto de texto, essa relação entre as partes, certo? É, entre quais partes, especificamente? Entre a introdução e a conclusão. Por quê? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Na introdução, eu apresento o tema, né, que é o assunto, e muitas vezes a gente apresenta esses assuntos a partir de alusões, mencionando um período histórico, mencionando alguma lei, fazendo a citação de algum filme, de alguma série. E o que que isso tem a ver com a conclusão? Ora bolas, tem tudo a ver. A conclusão não é o resumo daquilo que você falou durante o texto? Então, obrigatoriamente, né, se você menciona, né, se você faz uma alusão dessas na introdução, isso deve ser retomado na conclusão, tá? Obrigatoriamente. Então, vamos lá. É, essa ligação, né, é uma coesão semântica. O que que é coesão textual? Coloquei aqui para vocês que a coesão é a ligação entre as partes do texto. É a articulação. Esse encadeamento vai acontecer em dois níveis, no nível sintático e no nível semântico. No nível sintático é aquele que você faz uso dos conectivos, certo? Das conjunções, das preposições, dos pronomes. Esses elementos serão responsáveis de maneira superficial, né, de maneira mais à margem do texto, de fazer essa articulação das partes, tá bom? Esse é um momento sintático. E o momento semântico está mais relacionado à coerência. Essa concatenação das ideias é realizada também a partir da relação semântica, ou seja, do sentido que é mantido, né, entre essas partes, tá bom? Por exemplo, ficaria incoerente eu mencionar na minha introdução uma citação que não fosse novamente utilizada na minha argumentação ou na minha conclusão. Ficaria um gancho ali, né, apenas como um artifício de iniciar o texto e não me seria útil de outra forma, ele ficaria totalmente sem conexão com as outras partes do texto. A articulação das ideias, a boa articulação das ideias, né, é muito importante para a clareza no final do texto. Enfim, nas redações, tanto o nível sintático como o nível semântico são indispensáveis, são imprescindíveis. Por quê? Porque eles, né, esses dois níveis aí, eh, são indissociáveis. Eu não consigo, separá-los, certo? Por que que eu não consigo separá-los? Porque é a partir de uma boa articulação sintática que eu consigo uma boa articulação semântica, certo? Se eu usar, por exemplo, conectivos inadequados, se eu utilizar um logo, ao invés de porém, né, eu vou ter uma perda de sentido muito grande. Então, uma depende da outra, certo? A coesão, né, a coerência de um texto depende da coesão dele, entenderam? Então, o nível sintático e o nível semântico são inseparáveis. No nível sintático, a avaliação dele se dá na competência 4 e no nível semântico na competência 3, porque tem tudo a ver com o projeto de texto, tá bom? Seguindo, eu explico aqui para vocês o que que é semântica, né? Peguei uma definição
pautada lá na linguística, e resumir dizendo, né, que é responsável pelo significado expresso pelos textos, ou seja, o sentido que você dá a eles. Desse modo, é necessário introdução, desenvolvimento e conclusão extremamente bem relacionados, né, nos dois níveis, sintático e semântico. E no Enem, isso é avaliado de maneira muito minuciosa, certo? A competência 3 eu considero a competência mais difícil de fechar. Por quê? Porque será que eu realmente consegui expressar com clareza aquilo que eu penso? Entende? Então, é a maior dificuldade dos candidatos, é essa mesmo, é expressar com clareza aquilo que se pensa. E para isso eu preciso, né, de um projeto de texto bem desenvolvido, bem eficiente e, obviamente, né, para ter esse bom desenvolvimento do projeto de texto, eu preciso fazer com que o meu texto progrida, usando elementos de coesão textual, tá bom? Na sequência, eu coloquei para vocês as partes do texto. Eu usei esse gráfico só porque eu achei bonitinho. Primeiro, eu apresento na introdução, que é esse círculo maior aí. Na introdução, o assunto, a opinião e os argumentos pré-definidos. No parágrafo 2, desenvolvimento 1, no parágrafo 3, desenvolvimento 2 e no parágrafo 4, a conclusão, com a retomada da tese, com a proposta completa e a proposta incompleta, né? Proposta para os dois argumentos desenvolvidos aí no texto. Para que eu relembrei essa estrutura, já que nós já tínhamos visto previamente? Para você relacionar. A introdução, ela tem a apresentação daquela alusão, certo? De uma lei, de uma série, de um filme, de um contexto histórico, do que você quis mencionar. Você querendo fazer essa citação, essa alusão aí em cima, né, no seu texto, você deve retomá-la em algum momento, certo? Nos desenvolvimentos, você vai dar espaço para os argumentos pré-definidos. Então, essa alusão, ela vai ter que voltar lá na conclusão, né? Fica aquela coisa cíclica. Aquilo que você menciona para iniciar o texto, você menciona também para finalizá-lo, certo? Então, não esquece de fazer essa retomada. Aí, obviamente, para não ficar, né, só no exemplo teórico, eu trouxe para vocês um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão. Professora, cadê o miolo do texto? Eu não coloquei aqui porque eu quero que vocês façam uma relação direta. Essas duas partes, introdução e conclusão, são muito esquematizadas, certo? Porque você sempre vai apresentar as mesmas coisas, absolutamente. É o tema, a tese e os dois argumentos na introdução. Na conclusão, retoma aquilo que foi mencionado, apresenta e as propostas de intervenção. Pronto. É sempre absolutamente a mesma coisa. Então, por ser mais esquematizado, é mais fácil de visualizar essas estruturas. Então, eu trouxe aqui para vocês essa introdução. O tema é sobre o jeitinho brasileiro em discussão no Brasil. Diz assim: inicialmente, a expressão jeitinho brasileiro fazia referência à capacidade que o cidadão tem de sobreviver a situações complicadas, mesmo com poucos recursos. Apresenta aqui o jeitinho brasileiro de uma forma positiva, ou seja, né, eu tenho poucos recursos e eu consigo ainda assim, né, me virar, consigo ainda assim sobreviver. Claro que isso não deve ser romantizado, mas é uma característica a se observar, não é verdade? Imagina o trabalhador que ganha um salário mínimo no Brasil. Esse trabalhador que ganha o salário mínimo, ele paga aluguel, ele se alimenta, ele se veste, né? Alimenta a si, a família, veste a si, veste a família, e ainda tem o momento dele de lazer, né? Tem acesso à cultura. Então, ele tem que obrar um milagre enorme, né, para conseguir, com esse salário mínimo, usufruir de todos os recursos, né, que a gente tem na sociedade. Só suprir, né, as necessidades básicas de moradia, que não compreende só aluguel, também tem água, luz, né, minimamente. Também a alimentação, que não é barato, né, no nosso país. Então, tem
todos os elementos que são mais básicos, né, que são mais essenciais, eles já são bem caros, eles já demandam muito desse salário mínimo, entendem? Então, se virar com um salário desses é um feito assim miraculoso. Enfim, né, eu estou só ilustrando a situação para que você compreenda por que, que é positivo se virar, né, com pouco, né, com poucos recursos. Mas se você quiser uma citação mais específica, você pode fazer uso da música Maria Maria, da Elis Regina, porque tem um versinho que ela diz que as pessoas teimam em sorrir mesmo quando só tem motivos para chorar. Né? É o nosso jeitinho brasileiro. A gente teima em fazer dar certo aquilo que está praticamente fadado ao fracasso. Tá bom? Então você pode fazer uma troca aqui, se você quiser. E na sequência eu coloco a tese. No entanto, esse termo ganhou conotação negativa quando começou a ser associado a atitudes antiéticas, as quais são bastante graves e configuram grandes problemas para a sociedade. Os argumentos agora. Dentre as principais causas para a persistência desse entrave, podem se destacar a falta de orientação escolar e a banalização da corrupção. Pronto, coloquei aqui o tema, né, dizendo originalmente o que significava o jeitinho brasileiro, a tese, que é a associação dessa expressão a atitudes antiéticas, e os motivos, né, para que ainda exista essa associação, falta de orientação escolar e banalização da corrupção. Eu tenho esses dois argumentos desenvolvidos, mas eu preferi aqui focar, né, para vocês somente nessas duas partes. Apresentando isso na introdução, o que eu tenho que apresentar na conclusão? Obviamente, como nos desenvolvimentos eu vou explicar os argumentos, eu tenho, né, que apresentar propostas de intervenção para eles. E, além disso, eu tenho que apresentar o quê? Eu tenho que retomar o quê? Tenho que retomar a opinião e essa expressão aí do jeitinho brasileiro, tá? Então, observa agora a conclusão. Eu disse, logo, é necessário que o Ministério da Educação, como instituição responsável pela formação educacional do cidadão, por meio de palestras e debates nas escolas, promova a maior disseminação de valores éticos para que, mesmo diante de dificuldades, o brasileiro opte pelo que é correto. Eu tenho aqui uma proposta de intervenção completa, certo? O Ministério da Educação é o agente, como instituição responsável é o detalhamento do agente, por meio de palestras é o recurso, o modo utilizado, né, da promoção de disseminação de valores éticos e o efeito para que, mesmo diante de dificuldades, o brasileiro opte pelo que é correto. O que já volta de maneira direta, né, para a minha tese. Vocês perceberam isso? Lembram que na tese eu coloquei, né, que o brasileiro com poucos, na tese não, na apresentação do tema, que o brasileiro mesmo com poucos recursos, né, se vira? Então, aí isso foi deturpado, né, que foi apresentado lá pela tese com as situações antiéticas, e eu estou propondo um retorno e explico aqui como vai ser esse retorno. E digo mais, na segunda proposta. Igualmente, é importante que hábitos corruptivos sejam combatidos no cotidiano da população. Desse modo, o jeitinho brasileiro voltará a ter significado de superação. E coloco de forma bem mais direta. Vocês percebem que as propostas de intervenção em si já trazem, né, o retorno ao jeitinho brasileiro do jeito que ele era antes, né, significando algo positivo. E na sequência, né, como um fator cíclico para fechar lá de onde eu comecei, eu digo que somente com esses recursos, né, somente com essas ações, o jeitinho brasileiro voltará a ter o significado de superação. E ainda coloco esse significado de superação, né, a expressão superação em si, como uma forma de evidenciar, como uma forma de enfatizar aquilo que ele significava antes e aquilo, né, que ele tem que significar hoje ainda. Voltando, né, ao raciocínio, embora não seja correto a romantização desses elementos.
Aí pensando, né, em um projeto de texto para o tema O Jeitinho Brasileiro em Discussão no Brasil, eu coloquei aqui, certo, um esquema, um projeto de texto. Na introdução, eu tenho que apresentar, né, eu coloquei, na verdade, o que eu fiz na introdução e na conclusão. Na introdução, eu disse que o jeitinho brasileiro tinha sentido positivo. Disse ou não disse? Volta lá e confirma. Depois, para a tese, eu coloquei que a banalização da corrupção e a falta de orientação são apontadas como argumentos. Isso, né, nos argumentos do texto já, dentro do meu texto. E por último, eu coloquei que a conclusão, né, apresenta a proposta para os dois argumentos, apresenta ou não apresenta? Claro que apresenta, uma completa e outra incompleta. E retoma a necessidade, né, de se voltar à conotação positiva da expressão abordada lá pela frase temática, certo? Então, essas são as três partes do texto, o que eu coloquei, né, em cada uma delas, e como esse meu texto ficou cíclico, ou seja, aquilo que eu mencionei no início, né, foi desenvolvido e foi retomado lá no final. É obrigatório, né, um parágrafo puxar o outro assim? É, é obrigatório sim, com certeza, tá bom? Então, eu peço que vocês tenham atenção em todos os textos que vocês forem produzir, porque é extremamente necessário, né, para que você alcance uma nota aí boa no Enem, que você consiga fazer essa relação entre as partes do texto. E é por isso que eu me oponho tanto à utilização de modelos coringa, que é assim que o povo chama aí na internet. O que é um modelo coringa? Tem frases prontas para você adaptar, né, para você preencher com o seu tema, com o tema a ser desenvolvido. E esse preenchimento, às vezes, fica terrível, terrível. Se você não sabe usar a estrutura a seu favor, fazendo modificações durante a produção, o texto fica totalmente sem sentido. Tem até essa volta, aquilo que é mencionado no início é mencionado também no final, mas o miolo do texto, aquilo que eu retirei aqui, os desenvolvimentos, ficam totalmente sem coerência, fica tudo muito vago, muito impreciso. Então, tenho totalmente aversão a modelos coringa. O que eu mostro para vocês, o que eu sempre ressalto para vocês, são os elementos básicos, certo? Segundo a banca de correção do Enem, são os elementos básicos que se tenha em cada um dos parágrafos, para que fique minimamente desenvolvido, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ajudado e eu espero que vocês também se cuidem, fiquem em casa, e que essa pandemia toda passe logo para que a gente volte para a sala de aula, viu? Tô morta de saudades. Beijão, até a próxima.